Vou entrar pelo outro. Isso. Aqui, ó. Pronto. Bom. Tá sendo gravado? Legal. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Tá conseguindo ler? Sim. Legal. Primeiro, vou iniciar esse estudo aqui fazendo uma oração, tá bom? Os irmãos, se importa? Os irmãos fazermos uma oração? Não, vamos fazer. Não, nem um pouco, não. Tá bom. Então, iniciar a oração. Senhor Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Eu te agradecer por esta preparação, agradecer por mais um estudo e te pedir que tu abra a nossa mente, abra o nosso entendimento e que possamos, Senhor, compreender um pouco mais sobre a tua palavra e que esse estudo venha servir de edificação para os irmãos que venham ouvir, os irmãos que vão ouvir as gravações, os irmãos que aqui estão presentes e que nós possamos crescer como irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal. E eu, antes de iniciar o estudo, eu gostaria de sinalizar aqui alguns livrinhos, né? Apresentar alguns livrinhos para os irmãos. Então, basicamente, os irmãos aqui do grupo, todos têm esse livro aqui, ó. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, salvo pela graça de Deus, como estudar a palavra da verdade. Os irmãos têm? Calma aí que eu vou pegar, calma aí. Não precisa pegar, não, é só se tem. A irmã Ieda tem? Não, não tenho. Você não tem esses livros? Irmã, Não. depois a irmã manda o seu endereço, que eu vou mandar esse livro para a irmã, tá bom? Tá bom, Deus abençoe. Amém. Aí ele tem uma ordem de leitura. Basicamente, você tem que ler esse livro aqui, Salvo pela Graça de Deus, primeiro. Aí você lê Assim como Deus nos perdoou em Cristo depois. E depois, Como estudar a palavra da verdade. Tá bom? Tá ok. Tá bom. Esse daqui, ó, esse aqui a irmã tem? Doutrinas Básicas da Bíblia? Eu não tô vendo. Agora eu vi. Não, Esse não aqui? tem. Não tem? Tem. Deixa eu colocar mais. Não tem. Tenho. Esse aqui, mano, eu não consigo enviar. Esse aqui, eu consigo enviar para a irmã sem custo nenhum, esses três aqui. Esse aqui Ou qualquer coisa eu falo com o Johnny, né? Pode falar com o Johnny também. Eu posso, através do Johnny, o Johnny consegue mandar para você. Esse aqui, ele tem um custo para a obra. Só que, por exemplo, eu comprei 17 cópias. A irmã é de qual região? A irmã mora onde? Zona Leste, é Arthur Alvim. Tá. Se a irmã participar dos estudos, eu vou fazer um estudo bíblico em cima desses livros aqui. Só que esses 17 eu vou usar como uma reciclagem, sabe? Então, o irmão vai estudar, depois eu vou passar para outro irmão, entendeu? Então, eu posso deixar uma cópia com você, aí você faz os estudos, e depois a gente conclui os estudos, você me devolve. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então, basicamente, nesse livro aqui, Doutrinas Básicas da Bíblia, nós temos na página 200, tá? Na página 203, inicia o estudo sobre o batismo. Então, aqui tem uma série de elementos que não estão nessa apresentação que eu trouxe, mas que compõem o ensino. Então, o que eu sugiro que os irmãos façam? Sugiro que os irmãos leiam o livro, né? Esse livro aqui, na realidade, ele é um orientador, depois você tem que se basear na Bíblia, né? Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, ver se realmente tem algum ponto que virou alguma dúvida e voltar para o. Mas o tema desse estudo de hoje é: o batismo por imersão é bíblico? Sim. Correto? Todo mundo concorda que o batismo por imersão é bíblico, né? Sim. Mas o batismo por imersão salva?
Essa é a pergunta. O que vocês acham? Não. A irmã também tem esse entendimento que o batismo por imersão não salva. E você, Anjo, o batismo por imersão salva? Não salva. Legal. Então, o batismo em água é uma prática bíblica, mas nunca foi instituído por Paulo como meio de salvação. Na presente dispensação da graça, a salvação é unicamente pela fé em Cristo, e o verdadeiro batismo que não salva o verdadeiro batismo que nos salva é o batismo espiritual, a obra do Espírito Santo que nos coloca em Cristo. Então, como os irmãos devem saber, nós estamos na atual dispensação da graça. Então, a graça, ela é diferente da lei. Então, vou dar um exemplo para você. Na lei, como vocês vão ver nesse estudo, tiveram diversos tipos de batismo. Houveram vários tipos de batismo. E o batismo ele é uma característica. Então, vou dar exemplo para você. Imagina que eu coloco um apelido. Por exemplo, o meu irmão está aqui no estudo bíblico, né? Através do celular da minha mãe. Ô, Vini, a mãe está participando do estudo também? Não. Ah, que pena. Seria muito bom se eu estivesse participando. Mas você imagina que eu coloco um apelido no meu irmão. Meu irmão tem uma orelha meio grande, aí eu vou lá e coloco, seu apelido é Orelhudo. Aí eu batizo ele com esse nome, né? Então, o batismo, ele tem uma referência mais ou menos parecida dessa forma. Então, eu coloquei alguns exemplos de tipo de batismo. Vai carregar na tela de vocês aí. Tem o batismo na Bíblia tem diversas dispensações, né, em relação à palavra batismo. A Bíblia apresenta vários tipos de batismo, não apenas o de água. Batismo de Moisés, Êxodo 14:1. Consegue pegar a Bíblia aí, Ângelo? Contribuir? Quem tá com a Bíblia fácil aí? Eu vou pegar. Pega a Bíblia. Então, batismo de Moisés, Êxodo 14. E tem em 1 Coríntios 10, 1, 2 na NVI, a mesma referência. Então, no aspecto aqui do batismo de Moisés, todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, Coríntios 1 ou Coríntios 2? Não. É Coríntios 1. Mas a gente está em Êxodo 14, no início da Bíblia. Então, todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, aqui, nessa passagem em Êxodo 14, nós temos uma referência de um tipo de batismo que não é por imersão. O povo estava caminhando, tinha uma nuvem, uma espécie de, vamos dizer assim, uma nuvem de água, sabe? Aquele breu, como é que fala? Uma nuvem. É uma nuvem de água que no deserto se formava e o povo, quando passou por aquela nuvem, ele representou um batismo para todo o povo, uma mudança em relação ao cenário da vida deles. E eles foram batizados na nuvem e no mar. Aí, peraí, foi batizado no mar? Exatamente. Quando eles passam, só que aqui, esse batismo no mar foi um batismo em seco, porque o mar se abriu e o povo, junto com Moisés, atravessou. Quem foi imergido pelo mar, nós sabemos que foi o povo egípcio, né? Então, pode-se dizer que o batismo pelo mar em relação ao povo egípcio foi por imersão, só que eles foram afogados, né? Então, vocês já tinham parado para pensar nisso? Que na palavra de Deus, em Êxodo 14, nós temos uma referência que todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Vocês procurarem aí. Eu não lembro o verso exato. Deveria ter colocado o verso aqui. Acharam aí na Bíblia, não? Achou, Anjo? Bom, no próximo estudo eu vou colocar a referência do capítulo, que eu também... Mas está no Êxodo 14, todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E no capítulo sobre o batismo, doutrinas básicas da Bíblia, tem a parte exata aqui que fala e basicamente Moisés batizou o povo, mas com a nuvem e o mar. A palavra batismo aqui, ó, significa bapto, né?
que é batismo de água por Israel. Então, tá aqui. Enfim, agora eu não vou achar. Mas não tem problema. Basicamente, os irmãos como bons berianos, vão estudar e vai falar para mim, o irmão cometeu um erro. Não tem problema. Mas eu tenho certeza que está certo. Então, aqui em 1 Coríntios, vocês acharam aí? 10, 1, 2? 1 Coríntios 10, 1 e o 2. Você achou? Leia para a gente, por favor. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Exatamente. Então, aqui em Êxodo 14 tem a referência da passagem pelo mar, né? Em 1 Coríntios 10, 1 e 2, o apóstolo Paulo faz a referência de que todos os antepassados dele, que eram os os israelitas, passaram pelo mar e pela nuvem. Então, nós temos uma referência de tipo de batismo que não é o batismo salvífico, né? É um batismo, não é um batismo por imersão. É o batismo que representa uma mudança em relação ao processo que aquele povo sofreu. Então, nós temos um segundo tipo de batismo de arrependimento pregado por João Batista. Então, esse batismo de arrependimento pregado por João Batista, a gente vai encontrar referência em Mateus 3,6 e Marcos 1,4. Pega o Mateus 3,6 para mim, por favor. Vocês conseguiram ver aí em 1 Coríntios 10, 1? A irmã Ieda? É Mateus qual? Mateus 3, 6. Mateus, A irmã Ieda, a irmã conseguiu ver a referência do batismo em 1 Coríntios? Sim, consegui, sim. Legal. Então, o batismo é bíblico, mas será que é esse batismo aqui do mar, da nuvem, que salva a gente? Porque eu nunca passei pela nuvem, nunca passei pelo mar, né? Não dessa forma. Batismo de arrependimento pregado por João Batista, Mateus 3,6. Ele pregava o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, aqui João Batista, ele pregava um batismo por arrependimento dos perdão dos pecados. Consegue pegar a referência aí? Todos os seus pecados eram batizados por ele no Jordão. Perdão, não entendi. Confessando seus pecados, eram batizados? Por ele no Rio Jordão. Por ele no Rio Jordão. Então, legal. Então, esse batismo de João Batista é o batismo que apresenta uma referência onde João Batista estava preparando o povo para o reino de Deus. Então, o reino de Deus, Jesus, em vida, ele veio anunciar um reino. E ele sempre anunciou o reino, falou: o reino de Deus está próximo, e tem diversas passagens do reino. A dispensação da graça, a revelação da graça, era uma revelação, um mistério que ele não revelou nem para os seus apóstolos. Essa revelação foi feita depois. No período em que Jesus estava vivo, João antecedeu a vida de Jesus, né? Basicamente, anunciou a vinda dele, ou preparou o caminho para que Jesus viesse a falar com o povo. Tinha um batismo de arrependimento pregado por João Batista, que era com água. E esse batismo com água aqui era somente para o povo judeu. Então, o povo gentil não praticava esse batismo. Era um batismo que representava o lavar dos seus pecados. Aí eu pergunto, como assim lavar os pecados? Não representava o perdão dos pecados, representava o lavar dos pecados para receber o Messias. Era um símbolo, né? Era um sinal de arrependimento de Israel, preparando-os para o Messias. Então, esse batismo por imersão, que é o batismo de arrependimento de João Batista, é um batismo para o povo judeu, naquela dispensação específica, que preparava para a vinda do Messias, que era Jesus, né? Então, deixa eu passar para frente aqui. Pode ler. Lê Marcos 1:4. Assim surgiu batizando no deserto e para o perdão de arrependimento, para o perdão dos pecados. Exatamente. Então, esse batismo aqui
é o batismo pregado de João Batista para o povo de Israel. Tem alguma dúvida até aqui? Não, tô Legal. entendendo. Irmão, Legal. irmão, Então, não. Oi? deixa eu falar uma coisinha. Eu vou ficar no mudo porque eu agora, no momento, eu não estou sozinha. Então, eu só vou ouvir, tá bom? Sem problema, não tem problema. Deus abençoe. Amém. E nós temos aqui o batismo de Jesus, Mateus 3,13, né? Um batismo único, sem pecado, para cumprir toda a justiça e iniciar o ministério do messiânico, né? Então, pega o Mateus 3,13, por favor, Anjo, até 17. É, 3,13. Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Então, como é que pode Jesus, né, que não tinha pecado, Deus encarnado, sem pecado, passar pelo batismo de lavagem de pecados? É meio confuso. Mas esse batismo aqui, ele servia para preparar o ministério messiânico. Então, a partir daquele batismo é como se tivesse uma representação. Jesus passou pelas águas e a partir daquele momento iniciou-se o ministério dele. Então, ele iniciou o ministério dele naquele momento. Daquele momento em diante, iniciou o percurso ali de três anos e meio, mais ou menos, em que ele de fato fez todos os milagres e os acontecidos em Mateus, Marcos, João e Lucas estão descritos ali na Bíblia. Então, a partir desse batismo inicia o ministério dele. Então, pode-se dizer que a história ministerial do nosso Senhor Jesus Cristo se inicia nesse batismo. Então, representava algo, representava uma mudança. Aí, em Mateus 3:11 e 12, um pouco antes desse, Anjo, por favor. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sei de sandálias. Ele os batizará com fogo. Ele traz a pá e sua ele, juntando-se no celeiro, mas queimará fogo com fogo. Aí, a referência é interessante, tá? Em Mateus 3:11, um pouco antes, né? No mesmo capítulo, no verso 11 e 12, ele fala que ele não era digno nem de atar as alparcas da sandália desse que viria batizar com fogo e com o Espírito Santo, e que seria muito mais poderoso. Mas logo em seguida, ele vai lá e batiza o Deus vivo, né? Então, é uma coisa meio doida. Como que pode? Oi. Quando você for pedir para a Bruna ler, desliga seu microfone. Aí tá porque tá fazendo duas vozes. Tá bom, desligo sim. Obrigado pelo toque aí. Então, um pouco antes, o João Batista vai ali e fala: olha, vai vir aí alguém que vai batizar. Eu batizo com água, mas vai vir alguém aí que batiza com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Esse fogo e esse Espírito Santo de Deus são dois batismos totalmente diferentes. O batismo de fogo, ele representava uma punição ao povo de Israel. Então, não é fogo do Espírito Santo, em que algumas denominações aí ficam falando lá, balaia, lá. Não é esse batismo. Esse batismo de fogo aqui não representa isso. É de fato uma punição, de fato uma repreensão, um ato de Deus com o povo de Israel no reino de Deus. E o batismo do Espírito Santo
é um outro batismo que ele não descreveu, que é um batismo de consciência. É um batismo onde o Espírito Santo de Deus vem e sela o coração da pessoa e, de fato, transforma aquela pessoa de dentro para fora. Então, referência ao julgamento que Cristo trará. Esse julgamento que Cristo trará é para todos os homens, né? Então, o batismo de fogo e o batismo do Espírito Santo transformando o indivíduo. A quinta referência de batismo que eu trouxe é o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos aqui em Atos 1:5 e 1 Coríntios 12:3. Vamos pegar Atos 1:5 primeiro. Eu vou fechar aqui. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, aqui a gente vê uma separação muito clara em Atos 1:5, onde é falado ali que João batizou com água. Olha, vocês foram batizados com água, mas dentro de pouco tempo aqui vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, de fato, repousa sobre eles, batiza eles. E transforma a vida deles a partir de, enfim, de um trabalho muito bonito. Vamos para 1 Coríntios 12:13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber o único Espírito. Então, aqui em 1 Coríntios 12:13, foi dito que todos os povos, judeus, gregos, gentios, circuncidados e incircuncisos, todos foram batizados com um único Espírito. Esse todos, eu não estou dizendo todos os descrentes, né? Tá entrando a Verônica. Oi, Verônica, seja bem-vinda, tá? Então, aqui em 1 Coríntios 12:13, nós estamos falando que todos foram batizados em um único Espírito. Então, em Atos, a gente vê uma separação, onde João batizou com água, e logo em seguida Jesus não estava mais entre eles. Foi dito ali, daqui a pouco vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, de fato, os batiza. E em 1 Coríntios 12:13, é dito que todos foram batizados. Não só batizados, deixa eu ver, foi escrito alguma coisa aí no chat? Não só batizado, como todos eles receberam um poder. E isso é um tema para estudo, né? Que poder é esse, né? Lê de novo aí, por favor. Sobre 1 Coríntios 12:13. Corpo, nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, foi dado beber. O que seria esse poder, né? Que seria um pouco mais para frente, lê um pouco mais para frente, gente. Continuando, né? Tipo, esse é o 13 e agora o 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Aqui, ele estava falando sobre as obrigações de cada um dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Mas ele diz anteriormente, olha, todos nós somos batizados em um único Espírito, um único propósito, uma única vocação, uma única missão, uma única direção, que é anunciar esse evangelho de salvação, salvar todos os homens. E nós pertencemos ao mesmo corpo. Não importa se a minha esposa está ali fazendo a apresentação, se eu estou aqui, se você está na tua casa, todos nós pertencemos a um corpo e
um só espírito, uma só vocação, um só entendimento, uma só consciência. Então, é esse batismo consciente do Espírito Santo sobre nós. Quando nós entendemos que Cristo Jesus morreu na cruz por nós e nos salvou, morreu em nosso lugar, e nós cremos nele, nós fomos batizados em consciência. E essa salvação que nos livra do peso do pecado, nos coloca numa posição consciente, onde todos nós temos que apontar por uma direção só. Nós temos que cumprir um único objetivo, que é levar essa mensagem e salvar outras vidas, né? E isso é muito bonito, porque tira todo o misticismo, tira toda aquilo que parece ter um poder mágico e nos coloca num objetivo só. Então a gente tem clareza aqui a partir desse batismo. Então a gente verificou que existem alguns tipos de batismo. O batismo de Moisés, em Êxodo 14, só para a Verônica não pegou, em Êxodo 14 é descrito a passagem de Moisés ali. Em 1 Coríntios 10, 1, 2, o apóstolo Paulo relata que todos os antepassados dele passaram pelo batismo na nuvem e no mar. Mas o batismo no mar, para o povo judeu, foi em seco, mas para o povo egípcio foi afogado. Então, pode dizer que eles foram imergidos, né? Então, o batismo de arrependimento, pregado por João Batista, em Mateus 3,6, e Marcos 1,4 fala. Então, aqui é um batismo para o povo judeu naquela atual dispensação. O batismo de Jesus, né? Como pode o homem perfeito, o Deus encarnado, sem pecado, passar pelo batismo de arrependimento de pecados. Então, na verdade, esse batismo aqui ele representa o início do trabalho messiânico dele. Então, o início do ministério do Senhor Jesus. O batismo de fogo, que é um, e o batismo do Espírito Santo, que é outro. Então, o batismo do fogo representa o juízo de Deus, e o batismo do Espírito Santo representa uma separação consciente a respeito do povo. Isso não significa que nós não somos filhos de Deus e que, de fato, a igreja não tem uma autoridade na Terra. Não, tem. Porém, não significa que nós somos super-homens, que podemos sair voando aí e fazendo o que quer, enfim. Então, eu trouxe esses 5 exemplos de batismo. Então, o ensino paulino sobre o batismo. 1 Coríntios 1, 14 e 17. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Vamos pegar aqui 1 Coríntios 1, 14. Paulo, literalmente, ele entendeu. Ele já tinha passado ali. Ele já tinha passado por Atos. Ele já tinha visto o batismo, mas por uma imaturidade, pode-se dizer assim, ele batizou alguns. Então, ele percebeu que o batismo é uma obra. Então, se eu empregar a salvação de Cristo Jesus em relação a passar pelas águas do santo batismo, passar por um ato, por uma obra, por um comportamento, eu estou anulando a salvação, eu estou anulando o ato de Jesus. Então, Paulo, ele diz em 1,14 assim, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Então, Cristo não me enviou também para dar banho de piscina em ninguém. Ele me enviou para anunciar a verdade e salvar a vida das pessoas. Então, Paulo minimiza o batismo em água diante da pregação da cruz. Se batismo em água fosse necessário para a salvação, Paulo jamais teria dito isso. Então, oi? Não, eu já li. Sim? Não tem problema, não. Então, basicamente, você quer ler o que eu preparei lá? Pode ler, eu coloco aqui. Então, a Bruna, ela vai ler o resto do texto que eu tinha preparado. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Cefas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Legal. Então, basicamente, ele descreve e ele explica. Olha, eu batizei muitos, batizei alguns, né?
eu não batizo mais. Ninguém pode dizer que eu estou batizando agora. Então, Romanos 6, 3, 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Consegue ler essa parte? O 3 e o 4? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O Senhor Jesus, ele, faltando uns 2 anos para ele ser crucificado, eu não lembro a passagem aqui, tem que olhar, mas ele disse assim, convém que o Filho do Homem seja batizado. E esse batismo não é o batismo de água, porque ele já tinha acontecido com João. O batismo que ele estava descrevendo era o batismo na morte na cruz, ou seja, ele foi batizado, a vida dele mudou a partir dali. Então ele não só foi batizado, foi batizado na cruz para a salvação de todos os nossos pecados, para a salvação de todos nós e perdão dos nossos pecados, mas também para a vida que nós temos agora. Então, ele passou por um batismo que nenhum de nós literalmente passamos. Então, quando ele fala aqui, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte, ele está dizendo que quando nós ouvimos o Evangelho e entendemos, compreendemos que Cristo Jesus morreu no nosso lugar e ele morreu e nós fomos ressuscitados nele, isso significa que nós recebemos uma consciência nova, uma vida nova, e em Gálatas 2:20, Paulo até diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que vivo no corpo, a vivo pela fé. O que isso significa? Que quando nós entendemos que nós somos pecadores e que Cristo morreu na cruz por nós e, de fato, morreu no nosso lugar e nós fomos salvos, esse batismo acontece instantaneamente em nossa consciência. Nós somos batizados pelo Espírito Santo e fomos batizados na sua morte e ressuscitamos junto com ele 3 dias depois. Então, isso aconteceu instantaneamente a partir daquela mudança, naquele entendimento que nós recebemos. Aqui não é a água, é batismo espiritual na morte de Cristo, feito pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Vamos ler de novo, Anjo? 1 Coríntios 12, 13? Pois em seu corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então a todos nós foi dado um só beber de um único Espírito em unidade. Ou seja, é Cristo que vive através de nós. Ou melhor, nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E nós já estamos sepultados nele. Então, esse batismo acontece com nossa consciência e muda o nosso jeito de ser e o padrão da nossa vida. Então, Colossenses 2:11 e 12. Nele vocês foram também circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojo do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Ou seja, aqui ele relata que foram também circuncidados, não com circuncisão feita por mão humana. Então, não fui eu
que fui lá e circuncidei alguém, desci alguém nas águas do santo batismo. Não fui eu que ungi alguém e falei, a partir desse momento você está salvo. Não foi um ato humano, não foi um ato de homem que fez isso. Então, mas com a circuncisão feita por Cristo. Então, foi o próprio Cristo que fez a circuncisão em mim, em você, em todos nós. Foi o próprio Cristo que fez esse feito, essa obra tão linda de salvação, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, quando nós entendemos e fomos batizados com o Espírito Santo de Deus, a partir disso, essa obra, esse feito aconteceu. E nós somos sepultados nele e nos tornamos outra criatura, outra obra. Não sei se esse é o termo correto, então eu vou perguntar para um pouco. Eu devo falar dessa forma. Então, aqui nós estamos falando de circuncisão espiritual e batismo espiritual. Obra interna, não ritual externo. Então, não estamos falando de um ato externo, mas de uma obra interna. Uma obra de mudança de mentalidade, transformação de consciência. E a partir dessa transformação de consciência, dessa mudança de mentalidade, a nossa vida muda. Isso não significa que a gente vai mudar de uma hora para outra. E todas as práticas pecaminosas que a gente cometia, elas vão acabar a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e somos batizados com o Espírito Santo. Não é dessa forma, mas cada um de nós temos um processo, o Espírito Santo de Deus em cada um de nós trabalha de uma forma distinta, mas para cada um de nós existe uma boa obra, e essa boa obra é o próprio Senhor Jesus que realiza. Então, aqui nós vamos entrar num ponto. A salvação é unicamente pela graça, não por obras. Então, Efésios 2, 8, 9, um texto bem conhecido. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, em Efésios 2, 8, 9, diz que basicamente não é o meu ato, não é um comportamento, não é uma decisão, ou melhor, não é passar por um ritual que vai me salvar, mas é entender que Cristo morreu no meu lugar e aceitar isso, crer nisso, e entender que nele eu já estou salvo. Então, quando eu entendo isso, o Espírito Santo batiza a minha mente, a minha consciência, batiza a minha alma, o meu corpo, e tudo é transformado. Se o batismo fosse necessário para a salvação, se tornaria uma obra humana. Paulo, no entanto, insiste que a salvação é totalmente graça mediante a fé. Então, a gente está em Tito 3:5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aqui, basicamente, é Paulo instruindo um pastor. Então, Tito era um pastor, tinha um trabalho ministerial, e Paulo está instruindo ele, Tito, é o seguinte, não é por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Então, cara, não adianta você ter atos de justiça e o povo ter atos de justiça e achar que isso vai salvar alguém, tá? Isso daí, na realidade, gera muito mais recompensa para quem faz o ato fisicamente aqui do que, de fato, alguma recompensa espiritual. O lavar aqui é obra do Espírito Santo, não água. Peraí, eu não sei os irmãos, mas eu nunca vi o Espírito Santo de Deus descer e me jogar água e eu ser lavado pelas águas do próprio Espírito Santo. Então, o lavar aqui não é um lavar de água, é um lavar do Espírito Santo de Deus, da consciência. É um lavar de mudança de mentalidade de fato. Então, qual que é o batismo que salva hoje? Nós temos aqui em 1 Coríntios 12, 13 de novo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então aqui ele está dizendo que nos foi dado de beber de um único Espírito. Então o batismo atual é espiritual e interior. O Espírito Santo nos une a um corpo de Cristo no momento da fé. Então não é um batismo
olha, vamos agora, no domingo tal, nós vamos ter um ritual de batismo aqui, nós vamos encher a piscina e essa água é uma água diferente. Não, nada disso. Isso não é o verdadeiro batismo, embora eu realmente creia que isso não... Por exemplo, se a pessoa crê em Jesus Cristo, de fato, entender, e ela simplesmente ela fala, vou descer as águas do santo batismo, descer as águas do santo batismo. É algo, como eu posso dizer, é uma ignorância. É um ato de ignorância daquela pessoa, é um ato de ignorância daquele irmão, mas isso não vai colocar aquela pessoa no inferno. Mas é um ato ignorante. Isso vai fazer a pessoa ficar um pouco perdida em relação à fé. Ela vai perder um pouco. Agora, se você pegar uma pessoa que ainda não é salva, que não entendeu, e fazer o ato do batismo por água, numa igreja ou algo do tipo, e aquela pessoa acreditar que ela foi salva a partir do momento que ela desceu as águas, ela não está crendo em Jesus, ela está crendo nas águas, ela está crendo no batismo por água, ou seja, ela está crendo em algum tipo de obra. Indiretamente, você, por ignorância, nós, por ignorância, vamos distanciar ela do Senhor Jesus. Oi? Mesmo assim, se a pessoa for batizada sobre a água e não está salva, tem como ela ser salva do mesmo jeito? Tem. Por exemplo, quando você disse que a pessoa passou pelas águas e ela ainda não está salva. Ela não foi salva. Então, tem. Para ela ser salva, tem que anunciar o evangelho da verdade para essa pessoa. Então, explicar que a salvação não é mérito dela, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz. E ela entender e crer. Ela entender e crer, imediatamente a partir do momento que ela entender e crer, ela vai ser salva. Ela está salva, entendeu? Entendi. Tá bom. Então, o fato da pessoa ter descido nas águas ou algo do tipo, não distancia ela de Deus mais do que ela já está distante, entendeu? Então, qualquer ato que as pessoas façam não distanciam elas de Deus mais do que essas pessoas já estão distantes. O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas estão tão enraizadas com o pecado que, às vezes, você vai explicar o evangelho, vai explicar a salvação, vai explicar Cristo Jesus, e a consciência dela está tão nebulosa, com tantos problemas, com tantas coisas, tantos ataques espirituais nessa terra, que ela não consegue entender a salvação. Aí, como ela não entende a salvação, ela precisa de um tratamento, ou seja, você tem que explicar um dia, depois explicar de novo, e é uma coisa um pouco mais progressiva, algo que leva um tempo. Então, em Efésios 4:5, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, Anjo, consegue pegar em Efésios 4:5? E a gente lê um pouco, vamos ler um contexto um pouco para cima e um pouco para baixo. Isso. Pega do começo, Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, vocês percebem que mais cedo foi dito que a partir do batismo a gente nos coloca em uma só consciência. Vamos voltar aqui, ó. Eu não lembro onde está escrito. Cadê? Vocês me ajudam aí, hein? Eu não lembro o texto exato. Se eu não me engano, é 1 Coríntios, um pouco depois, que fala que ele começa a fazer a definição do corpo ali. Lê de novo. Pois em um só corpo
todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse olfato, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem uns... Então basicamente aqui ele está fazendo a separação, foi batizado em uma só consciência, em um só propósito. E ele faz a separação do corpo. Uns para uma área, outros para outra, todo o corpo é importante, o dedo é importante, o braço é importante. Agora leia em Efésios 4:4 de novo. Um só corpo e um espírito, assim como a esperança foram chamados é uma só. Continua lendo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Continua lendo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que ele está dizendo aqui? Que a partir do momento que a gente entende essa salvação, nós como grupo, como igreja, nós temos que apontar uma única direção. E essa direção é a missão de levar essa salvação para mais pessoas. Levar essa salvação e esse entendimento, esse batismo consciente, para outras pessoas, para que outras pessoas alcancem através da morte de Jesus a salvação e vivam uma vida eterna. Então, quando ele fala aqui sobre esse batismo, é que esse batismo do Espírito nos coloca em uma só posição, numa só consciência, em um só ato, e é um batismo espiritual, de mudança de fato de mentalidade e de entendimento. Esse é o único batismo espiritual, não ritual. Então, refutando objeções comuns. Marcos 16:16 diz... Peraí, vamos lá, antes de entrar aqui. Os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida? Não, entendi. Você entendeu? A Verônica? Entendi, sim, obrigada. Legal. Então, a Eda falou que vai ficar em silêncio. Entendeu? Tem alguma dúvida? Não? É porque vocês estão muito maduros, aí não tem tanta dúvida, né? Eu acho que se eu me colocasse numa pregação com irmãos um pouco mais maduros, eu acho que ele ia ter um monte de coisa. Ia, né? Tá. Então, Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Texto direcionado ao contexto da transição apostólica. Quem já ouviu isso aqui? Não, mas está escrito lá na Bíblia lá. Está escrito lá em Marcos lá. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a gente ouve isso toda hora. Legal. Mas a gente tem que entender o contexto. A ênfase é no crer. A parte final confirma a evidência externa do crer, não condições de salvação. Então, quem crer é salvo. E for batizado, será salvo. Então, o batizado é só um ato, uma representação. Até em Marcos, até lá, no reino de Deus, o que salvava não era o batismo por imersão de água. O que salvava era, de fato, crer na mensagem que estava sendo pregada ali para o povo judeu e o ato de se batizar. Então, aquela demonstração de fé era aquilo que salvava naquele momento, né? Então, Atos 2:38 fala de batismo para a remissão dos pecados. Contexto judaico de Pentecostes. Pedro pregava para Israel em Atos, vemos a pregação. Mais tarde, Paulo esclarece que a remissão é pela fé. Romanos 3:25. Então, em Atos 2:38, é que nós temos uma pregação de Pedro. E Pedro fala sobre o batismo para a remissão dos pecados. Esse batismo para a remissão dos pecados era o velho entendimento de Pedro a respeito do batismo com o povo dele. E, de fato, Pedro é um dos 12 apóstolos que são apóstolos destinados a pregar uma mensagem para o povo judeu e não para o povo gentil. Então, de certa maneira, tem muita coerência a pregação. Mas depois, Paulo, ele esclarece em Romanos 3:25,
isso aqui. Vamos pegar Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, esse batismo aqui, esse batismo é melhor, ou melhor, o batismo hoje vivido por nós é o batismo pelo sangue de Jesus. Então, esse batismo pelo sangue de Jesus, quando a gente entende que o sangue de Jesus foi vertido em nosso lugar, e nós cremos nisso, nós recebemos o batismo salvífico, que é a vida de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus morreu em meu lugar em troca, e ele me presenteou com a vida dele. Então, isso aqui refuta qualquer argumento, tá? Mas Jesus foi batizado, então devemos também. A gente já ouviu isso também, eu já ouvi isso. Mas Jesus foi batizado, tem que andar igual meu mestre Jesus faz. Ele desceu as águas, eu vou às águas. Aí eu, na minha cabeça, falo, cara, vou te crucificar, quando é que vai ser quando é que você vai ser crucificado mesmo, que eu quero estar lá para assistir. Mas vamos para a Bíblia e vamos refutar esse pessoal na Bíblia. Então, Jesus foi batizado para cumprir a justiça e identificar-se com Israel. Mateus 3:15. Não para ser salvo. Pega Mateus 3:15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, se vocês lembrar um pouco antes, João diz que não era digno nem de atar as alparcas de quem viria e batizaria com fogo e batizaria também com o Espírito Santo. Aí logo em seguida aparece o Senhor Jesus. Quem vem lá? Jesus. Pô, cara, mas acabei de falar que não era digno de atar as alparcas dele, ele aparece ali. Aí Jesus vem ser batizado por João. Não. Acabei de pregar isso aqui, cara. Mas 5 minutos aqui que não era digno de atar suas... Não, você que tem que me batizar. Aí ele, não, convém que se cumpra dessa forma e espera um pouco, né? Então, lê de novo aí, ele diz assim, ó, convém que isso aconteça por um pouco de tempo, mais ou menos isso. Espera um pouquinho que daqui a pouco isso aí vai passar. Fala aí. Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou. Então, quer que leia o restante? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, o próprio Senhor Jesus falou assim, cara, é o seguinte, convém que você me batize por um instante, tá? É um instante, daqui a pouco isso aqui vai passar e esse ritual aqui vai acabar. A gente vai entrar numa nova era, foi mais ou menos isso, a gente vai entrar numa nova era onde as pessoas vão ser batizadas através do meu sangue, através da minha morte na cruz. Então, esse batismo aqui, ó, Jesus foi batizado, mas tinha um objetivo, tinha um propósito, que era iniciar o ministério dele, o ministério messiânico, que ele iniciou e concluiu, e depois ele passa por um segundo batismo, que é o batismo na morte de cruz. Né? Aplicação prática. O batismo em água é um testemunho público de fé, não um meio de salvação. Então, alguns irmãos falam isso, né? Só que isso aqui pode ser uma arma a favor do nosso inimigo. Por exemplo, se nós pegamos um irmão que, de fato, crê no nosso Senhor Jesus, e ele fala, não, eu vou passar pelas águas do santo batismo, mas ele já creu, ele já está salvo, e ele passa pelos atos, ele passa pelo ato do batismo, o que acontece? Aquele ato do batismo é uma obra, não anula a salvação que ele recebeu de Jesus, mas aquele ato confunde a muitos. Pode confundir um outro irmão que ainda não entendeu e não está salvo, passar pelas águas e achar que está salvo. E a partir dessa compreensão a respeito do ato do batismo, se manter confuso e não alcançar a salvação nunca durante a sua vida. Então, nós que somos maduros, temos que ter consciência que os nossos atos e as nossas escolhas afetam na fé do outro.
Então, Paulo também descreve que se comeres carnes escandaliza o seu irmão, não coma carne. Então, ele estava dizendo ali que comer carne, aquela carne não é pecado. Mas se a carne escandalizar alguém que não tem tanto entendimento, não coma carne. Porque é melhor você manter o seu entendimento na medida da fé dele e você preservar qualquer problema que venha a ter em relação à obra, em relação a desvio de conduta, entre outras coisas. Então, é muito importante isso aqui. O que salva é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, aplicada ao pecado, ao pecador pela fé. 1 Coríntios 15:1. Então, em 1 Coríntios 15:1, Paulo relata o que salva. Vamos ler de novo? Vou pegar 1 Coríntios 15:1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, sim, está esclarecido, né? Hoje o verdadeiro batismo é o do Espírito, que nos coloca em Cristo e sela a nossa salvação eternamente. Efésios 1, 13 e 14. Vamos ler também, por favor. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, eu não sei vocês, mas eu carrego o meu selinho no bolso, na carteira. Aí esse selinho aí garante, e se eu perder ele, e eu for pro céu lá, e eu pegar na carteira, não tá o selinho, eu vou pro inferno. Então, a piadinha, o que acontece? O que garante a nossa salvação é esse selo consciente de transformação da nossa mentalidade. Nós compreendermos que nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos salvar. E Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar. E nós cremos nisso. E aceitamos isso. Quando isso acontece, imediatamente o Espírito Santo vem, sela, e a nossa salvação está garantida nele. A partir daquele batismo. A partir daquele batismo ali, que é o batismo do sangue do Cordeiro, nós somos transformados. A nossa consciência é transformada e tudo em nós é transformado a partir daquele momento. Aquele momento único ali que Cristo morreu na cruz e salvou todos nós. Né? Então, conclusão. O batismo em água é bíblico, mas não salva. Na atual dispensação, somos salvos pela graça, mediante a fé. E o único batismo que importa é o batismo do Espírito Santo, que nos une a Cristo no momento da fé. Não, passei aqui, agora estou unido a Cristo. Não. A partir do momento que eu criei, a partir desse momento, eu fui unido a Cristo Jesus. Então, resumo do estudo em uma frase. A água pode lavar o corpo, mas somente o Espírito Santo, mediante a fé em Cristo, lava a consciência e salva a alma. Então, esse é o estudo bíblico de hoje. Gostaria de entender com os irmãos o que os irmãos acharam. Eu fiz o estudo aqui na minha empresa e eu vou fazer alguns. Os irmãos nem veio, só vocês vieram. Você veio, Anjo. Os irmãos não vieram presencialmente, mas o que os irmãos acharam? Eu achei legal, principalmente esse final aí. Oi, fala de novo aí. Eu achei legal, entendi bem e gostei mais desse final aí. Que você falou. Legal. A irmã Verônica, a irmã Ieda, vocês entenderam? Vocês já tinham tido esse entendimento? Não, foi muito bom. Que bom, louvado seja Deus. Que bom. Então, para a irmã Verônica, a irmã Verônica não veio no início, deixa eu mostrar aqui. Irmã Verônica, a irmã tem esses livrinhos aqui, ó.
Eu tenho sim, irmão. Eu tenho entendimento já, eu só queria reforçar, rever. Que bom, que bom. Não, vem nos ajudar também. A irmã tem esse aqui também? Tenho sim, já estou Legal. no verde. Ah, que bom, que bom. Então, Tá bom? Irmã Ieda, eu vou falar com o Johnny, que a irmã participou. Vou arrumar uma cópia desse aqui para te mandar, tá? Esse aqui eu vou dar mesmo. Aí esse aqui... Pode passar o valor, eu Não, quero. esse aqui, na verdade, não tem custo. Esse aqui, basicamente, tem um irmão que disponibiliza um valor para comprar, para doar mesmo. São livros para doar. Então, eu não posso botar o valor nesse aqui. Esse aqui, na realidade, eu comprei 17 cópias desse aqui. Só que essas 17 cópias eu comprei para fazer um estudo aqui, local em São Bernardo. Então, por exemplo, qual que era a minha ideia? Minha ideia é reunir os irmãos aqui no final de semana, que a minha empresa, ela não opera. Aí eu vou entregar esses irmãos e eu vou fazer um estudo por capítulo, entendeu? Vou fazer os estudos, vou direcionando em cima desses estudos e depois, irmão, vamos para outro livro. Eu pego os livros de volta e inicio uma nova turma, entendeu? Então, aí eu comprei 17 cópias. Mas eu posso deixar uma cópia com a irmã, para a irmã ler à vontade, entendeu? Depois a irmã me devolve para continuar o curso. Agora, se a irmã quiser, eu peço para o Wesley manda na tua casa. Ele é R$40, se não me engano, não é? É R$40, tá? Aí o Wesley manda na tua casa. Posso pedir isso para ele também. Mas os irmãos acham que a gente tem que melhorar em algum ponto? Eu não sei. Para mim foi ótimo. Eu gostei. Que bom, que bom. Então, eu também gostei, mas eu acho que na hora de passar o versículo, você teria que passar um pouco mais lento para que dê tempo das pessoas acompanhar com a Bíblia também. Tá bom, tá bom. Então fica. Então, continue esse trabalho, que eu vou estar aqui junto, aprendendo, tá? Louvado seja Deus. Então, eu vou fazer um YouTube lá. Aí eu vou colocar o vídeo no YouTube. Eu vou colocar o tema do batismo lá para quem quiser participar lá. Então, é muito bom. Deus abençoe. Vou fazer uma oração para encerrar aqui. Pode ser? Pode. Então tá bom. Pode ser. Então tá bom. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por esta preparação, te agradecer por mais esse dia de estudo. E, Senhor, que bom, Senhor, é tão bom estar na tua presença, estar entre irmãos e receber um ensino, Senhor, receber a sua salvação. Acrescenta o entendimento em nós e que possamos crescer, Senhor, um dia após o outro e possamos servir cada dia melhor, Senhor. Abençoa esses irmãos que aqui estão presentes, as suas famílias, as suas casas, as suas demandas, as suas necessidades. Cada um de nós, Senhor, temos um desejo, temos um sonho, temos um anseio, desejamos às vezes algumas coisas, temos alguns medos. Senhor, vamos pedir assim, Senhor, que Tu seja a nossa provisão em cada ponto e que possa esclarecer para nós o amadurecimento de cada prova e também fazer um milagre em cada ponto que a gente precise, Senhor, que nós precisamos amadurecer, crescer em entendimento, em sabedoria, e, Senhor, toma nas suas mãos esses irmãos, que esse ensino chegue a mais pessoas e que nós possamos crescer em unidade. Graças te damos em tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, obrigado, irmãos. Eu vou disponibilizar o vídeo lá depois e gratidão pela vida de vocês. Amém. Pela de vocês também. Que Deus amém, pela sua também. Tchau, tchau. Tirar um print, mas vai ficar gravado. Tira um print.